Muito boa noite a todos, estamos iniciando agora mais uma edição do nosso Giro 360 aqui no YouTube da Sul 360. Para você que está em casa, se você está chegando aqui pela primeira vez, não esquece, te inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e compartilha com mais pessoas que podem curtir também esta entrevista. O nosso programa chega sempre com a força da DG Esportes, também da Moda Homem, da RS Sulnet e da Flores e Marcos Imóveis. Um abraço especial para os nossos apoiadores e nesta oportunidade a gente tem uma conversa muito especial com o nosso novo secretário da Saúde, Daniel Mariano. Daniel, primeiramente, um prazer conversar contigo e obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, Elias. Sempre um prazer poder estar aqui e agradeço o convite da Sul 360. Perfeito. E antes da gente falar um pouquinho do Daniel como secretário desse novo projeto que está iniciando agora, queria saber um pouquinho quem é o Daniel antes de ser secretário. Te apresenta para a gente e para o povo que está em casa. Para algumas pessoas foi uma surpresa a questão da minha nomeação ali, quem era o Daniel no cenário político aqui da cidade de Camaquã, né? Mas eu tenho a minha base de formação, do qual já conquistei há algum tempo, já exerço a minha função, a minha profissão de psicólogo e eu já vinha nessa demanda há um bom tempo, né? Então, eu tenho o atendimento individualizado, que são as terapias, né? Consultas, e também a parte de treinamento e consultoria para empresas, né? Então, eu já vinha trabalhando nesse formato e veio esse convite no final do ano para um desafio ali à frente a pasta da Secretaria da Saúde. Então eu vou juntar a questão da minha experiência, da formação de psicólogo, mas a parte de disciplina e vivacidade que é inerente dos meus 8 anos à frente das Forças Armadas, tanto no Exército quanto na Aeronáutica. Então eu venho com uma pequena bagagem de alguns anos aí, que acredito que vai ser muito útil para desempenhar um bom papel à frente da Secretaria. É algo que tu almejava, que tu esperava talvez um dia trabalhar com a gestão de saúde na área pública? Se eu fosse ser sincero para ti, tinha um checklist de objetivos a ser alcançados. Não estava ali no meu plano, não era algo que eu estava almejando ou estava desenhando algo nesse sentido, né? Mas às vezes o que a gente quer não são os planos de Deus, né? Então eu segui sempre trabalhando na minha profissão, sempre desenvolvendo da melhor maneira possível e no desenvolver da gestão do prefeito Abner e do vice Luciano foi criado ali uma ideia de como poderia ser feito um trabalho junto à Secretaria da Saúde. E quando foi apresentado essa opção de estruturação, como é que vai se desenvolver o trabalho, eu comprei a ideia e entendi qual que era a visão deles à frente a um trabalho, né? Não só à frente da Secretaria Específica da Saúde, né? Mas eles têm uma visão bem moderna de evoluir os trabalhos, né? Então é uma coisa que eu gosto de poder evoluir trabalho, não ficar engessado num modelo assim, a gente sempre fez desse jeito, as coisas funcionam assim, não precisa mudar. Não, tem coisas boas, sim, permanecem, mas tem muitas coisas boas que estão evoluindo e a era digital é algo presente. E se a gente não se atualizar e não usar isso dentro dos nossos serviços, a gente vai acabar em algum momento ficando obsoleto, né? Então a gente não pode deixar as coisas acontecerem e a gente ficar só olhando. A gente tem que participar e fazer junto para acontecer. A gente, durante esse último ano, uma das novidades que era um problema já crônico de muito tempo em Camaquã era a questão dos agendamentos, né? Das fichas de consulta, como o pessoal conhece. E o secretário Fabiano trabalhou nisso para que fosse de fato digitalizado. Essa é uma das coisas que tu vai dar sequência. Como é que tu enxerga esse movimento? E já é uma coisa que tu está preparado para conseguir melhorar ainda mais? Sim, eu andei conversando com algumas pessoas nesses primeiros dias e tem algumas unidades básicas de saúde que já tem um formato de agendamento já funcionando dessa forma, né? E algumas outras unidades, aquela função da fila de espera ainda é real. Ainda funciona com a questão de chegar mais cedo à unidade básica de saúde, ficar na fila para esperar o atendimento. Isso tem que fazer uma leitura com um pouco mais de cuidado, porque tem alguns bairros que foi tentado pelo próprio Fabiano, ali junto com a chefia da unidade básica ali, de saúde, a evoluir esse agendamento, mas teve uma trava
da região, do bairro, Uma né? resistência da população. Isso, então talvez por desconhecer algumas tecnologias ou um pessoal mais de idade, então tem que ser um pouco mais flexível nessa questão, né? E poder entender a realidade daquele bairro para ver se já funciona ou vai demorar um pouquinho mais, mas a tendência é essa. Quanto mais eu puder deixar prático esse atendimento, né? Praticamente todo mundo tem um celular ou um smartphone à disposição, então da mesma comodidade que a gente entra numa rede social em casa, a gente pode entrar num aplicativo ali, ou futuramente até pelo um canal de WhatsApp da própria Secretaria da Saúde, e ter a opção ali de tu fazer uma marcação, verificar se há disponibilidade de um medicamento na farmácia. Então tudo isso é a tendência, só que a gente tem que ver quanto isso vai ser funcional, né, frente à realidade ali de uma determinada região. Então tem que fazer uma leitura do local ali para ver se funciona, mas a tendência é essa. Quanto mais a gente puder automatizar esses atendimentos, deixar mais prático para a população, a gente quer fazer isso. Perfeito. Daniel, também falando um pouquinho de ti, tu é natural de Porto Alegre, né, da capital, e como é que tu veio parar em Camaquã? Sou natural de Porto Alegre, meus pais são do interior, né? Meu pai é de Rosário do Sul, minha mãe é de Palmeiras das Missões, e foram conquistar a cidade grande ali para conseguir trabalhar na época quando eles eram mais novos, né? E daí eu e minhas 3 irmãs, a gente nasceu todo mundo em Porto Alegre. Eu conheço Camaquã desde 2011, quando comecei a namorar minha esposa, né? Na época namorada. Então comecei a frequentar a cidade, desconhecia, não estava no meu mapa de rota de cidades que eu costumava visitar, mas peguei toda a questão de não era duplicada a estrada, agora é duplicado, muito mais fácil esse trânsito de Porto Alegre para Camaquã. Então desde 2011 eu já conheço a cidade e desde 2020 eu me mudei para a cidade. Então foi um período ali que eu estava terminando meu contrato de sargento temporário na aeronáutica. Então vinha daquele finalzinho, ou melhor, do início da pandemia, né? A minha filha, a Renata, tinha feito o aninho, e o aninho dela foi dentro do nosso apartamento em Porto Alegre. Então, pandemia, eu terminou meu contrato, vamos se mudar para Camaquã, para ficar mais perto da família ali, dos avós, para a criação da filha ali mais tranquilo. Isso eu percebi muito do quão diferente é morar numa cidade grande, quanto é diferente morar no interior, né? Apesar que Camaquã hoje tem grandes coisas, mercados, comércio, que tem na cidade grande já também, né? Mas isso me chamou a atenção. Porto Alegre quase era imaginável pegar e de noite ir no mercado a pé. Ou andar a pé na rua, né? Ou andar a pé na rua. E quando me mudei para Camaquã, essa função de poder ir no mercado, sair de casa, ir no mercado a pé, voltar com as compras ali, tudo certo. Eu gastava deslocamento para trabalhar em Canoas, né, na base aérea, em torno de 1 hora, dependendo do trânsito, 1h30 de deslocamento, saída de casa e voltar depois do final do dia. E aqui em Camaquã eu posso fazer a pé, ir para o trabalho, posso almoçar em casa. Então é uma realidade diferente, né? Então todo o meu núcleo de amizade que tem em Porto Alegre até hoje, né, meus amigos lá, eu sempre brinco com eles, Camaquã é um lugar bom de se viver. Então se tiver condições de vir para a cidade, aqui são muito bem-vindos, né? Então uma cidade que pela família que já eram daqui, né? E eu consegui ser muito bem acolhida, né? Então hoje não me vejo morando fora daqui. Essa questão do contexto de estrutura de cidade, eu estou muito, muito satisfeito aqui, com a família também. E Daniel, tu falou inclusive, tu citou que muita gente ainda não te conhece porque tu não tinha nenhuma relação com a política, né? Inclusive essa foi uma das surpresas, porque a gente viu que dentre alguns dos anúncios que a gente teve nessa mudança nas secretarias, a maioria teve ligação com a política. Como é que tu entende a tua escolha e isso tu pretende ter alguma ligação com a política a partir de agora? Hoje eu não sou afiliado em nenhum partido político, então sim, a família tem esse contexto político, eles respiram política ali diariamente, eu participo ali de diálogos, de conversas, mas efetivamente me envolver na política ali para tomar decisões, eu não estava participando disso, né? Então a proposta é de um trabalho mais técnico, sim, né? Sei que
que a parte política está envolvida no processo, eu tenho que saber lidar com isso e administrar isso da melhor maneira possível, mas a função específica, assim, proposta para a Secretaria da Saúde é isso, é um olhar técnico, com base na minha formação, com base na minha experiência, né, e poder trazer isso para a entrega do serviço junto à população. E também junto a todo o grupo de servidores ali que compõem a Secretaria da Saúde, né. Então, esse serviço que é ofertado hoje para a população, eu até perguntei para o pessoal hoje lá, qual que era um levantamento de números de pessoas que prestam todo esse serviço em todas as unidades de saúde, na UPA e tudo que estava envolvido ali, né? São cerca de 500 pessoas. Então, a gente tem um serviço muito grande de entregar, um serviço de qualidade para a população, mas a gente tem um corpo de colaboradores envolvido no processo todo, que essas pessoas também têm que estar bem. É maior que muita empresa grande, né? Para a nossa realidade, é claro. Sim, então tem... Isso é a esfera toda, né? Então, tanto do médico quanto o prestador de serviço lá mais básico ali no funcionamento de qualquer unidade de saúde ou na própria secretaria. Então, um número grande de pessoas, né? E tem toda a parte administrativa, tem a parte de gestão de pessoal ali para poder gerenciar. Tem o pessoal que já é mais de idade, tem o pessoal que é concursado, tem o pessoal ali que estão... Então tem muita coisa para administrar dentro de uma secretaria e eu até fiquei surpreso com esse número, né? Mas comparando ao tamanho da cidade, é um número, digamos, às vezes as pessoas até vão achar que precisava de mais médicos. Mas é um número bem satisfatório, um número alto, né, para toda essa prestação de serviço junto ao município, né? E, inclusive, a gente conversou no dia que foi feito o anúncio de que tu iria assumir a secretaria, a gente publicou esse vídeo nas nossas redes, e uma frase me chamou bastante atenção que é relacionada a isso, que é a parte de cuidar de quem cuida, que é de cuidar de todas as pessoas que fazem acontecer a saúde. Como é que tu identifica as melhorias que tu pode implementar sendo um psicólogo e tendo esse cuidado com a parte mental, com a parte de cuidado das pessoas que estão fazendo acontecer? A gente... Pelo menos minha visão assim de vida é a gente fazer o bem ao próximo. Então eu quero fazer o bem a outra pessoa da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado. Mas se eu não estou bem, como é que eu vou fazer o bem para outra pessoa? Então existe essa preocupação e ela é real. Então hoje esse formato que nem a gente estava falando anteriormente de informatizar, tecnologia no atendimento, agendamento, isso é super válido e a tecnologia é isso. Só que da mesma maneira que eu utilizo dela como uma ferramenta, eu saber utilizá-la de uma maneira correta, isso é muito bom. Mas eu ficar sobrecarregado ou preso na tecnologia, isso é um problema hoje. Então, do mesmo jeito que eu uso o celular, eu uso ali uma ferramenta que é o WhatsApp ali para a gente se comunicar com agilidade, tem muita gente que não consegue desligar do celular hoje. Então, tem pessoas que estão ficando viciadas em telas e esse sobrecarga de tecnologia também tem um custo, né? Então, se esse colaborador, esse funcionário que está na frente de um atendimento lá de grande importância lá, numa unidade básica de saúde, e ele não está bem, daí como é que ele vai entregar um serviço satisfatório para uma pessoa que já está vindo com uma demanda? A pessoa que vai procurar um atendimento não é simplesmente porque ela quer, é porque ela está precisando. Então, é um problema que ela está enfrentando, é uma consulta que ela precisa, é um atendimento que ela precisa, ou algum familiar, pai, filho, irmão, alguém ali que precisa, então ela está indo porque ela precisa de algo. E como é que vai ser entregue esse serviço? E a pessoa que está lá no atendimento lá não está bem, ou o enfermeiro ou técnico lá não está em condições lá para poder fazer um acolhimento adequado, poder ouvir a pessoa da melhor maneira possível. Então eu tenho que ter essa sensibilidade de poder entender que às vezes a gente não está bem. Então às vezes o funcionário ele não vai estar legal. Mas por que ele não está bem? Eu tenho que entender se isso não é inerente da função que ele está exercendo, do trabalho que ele está executando. Se a pessoa está adoecendo ou está ficando mal por causa do trabalho, a gente tem um problema. Então, eu tenho que conseguir identificar o que eu posso mudar no trabalho para aquela pessoa melhorar, né? Para daí sim ela poder entregar o que é proposto, o que é pedido para ela, que é a função dela, entregar um serviço adequado. Senão, quem é penalizado lá na frente é a população. Um serviço mal feito, um serviço com um profissional ali às vezes descontente e entregando um serviço ruim.
Isso não é legal. Uma vez identificado, tu acredita que a secretaria consegue resolver esse problema e tu acha que isso pode ser estendido para as outras secretarias? Pode ser melhorado o desempenho de outras secretarias que também podem enfrentar esse mesmo problema? Uma coisa que eu acredito é gestão de pessoas. Quem lida com pessoas tem que aprender a lidar com pessoas. Não tem como fugir disso. Se eu diretamente sou responsável por um grupo de pessoas, 3, 5, 10, 15 pessoas, em algum momento eu vou ter que aprender a como gerenciar pessoas, como entender como é que elas funcionam, né? Então tem pessoas que vai ter X habilidade, X manias, X gosto, tem pessoas que tu falar mais alto, elas não gostam, tem pessoas que precisam às vezes trabalhar um pouquinho mais na pressão, porque elas se sentem estimuladas e gostam de trabalhar desse jeito. Então eu tenho que fazer uma leitura de pessoas. E hoje, quando eu não consigo entender como aquela pessoa que está ali executando um serviço junto comigo ou prestando um serviço para mim, eu não consigo entender como é que é a maneira adequada de lidar com ela, eu vou ter uma dificuldade. Então, se a gente conseguir, quanto mais rápido possível a gente conseguir fazer uma leitura de como aquela pessoa está, o que está deixando ela insatisfeita ou descontente no trabalho, a gente vai conseguir manejar isso. E se eu verificar isso e eu fingir que eu não ver, aquele problema que às vezes era pequeno, ele pode acabar ficando maior, né? Então esse é um cuidado real. Então a gente tem que dar uma atenção adequada a todos os funcionários que compõem a Secretaria da Saúde. E isso não fica restrito a só a Secretaria da Saúde, né? Todo o quadro de servidores da Prefeitura, que pode ser algo extensivo para isso, né? Então, que nem agora para janeiro. Janeiro tem uma campanha intitulada que é o Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. Então já é uma das primeiras ações aqui, até falando para você já de primeira mão, que é uma coisa que a gente vai tentar fazer junto à Secretaria, é criar algum movimento para o servidor, para dar uma atenção ali voltada para eles, aproveitando a temática do mês de janeiro, né? E é uma campanha nacional, né? Uma campanha realizada em todo o Brasil e de extrema importância, inclusive, na nossa realidade. E tu também citou as tuas conversas com o Abner antes, quando ele te propôs o desafio de ser secretário. Teve algum objetivo que foi traçado à frente da secretaria? Teve algo que ele te pediu em especial? Foi o que ele me pediu e também foi o que eu falei para ele. Ele quer que eu trabalhe. E é isso que eu quero trabalhar. Claro, os primeiros dias ali junto com o Fabiano ali, a gente está conversando, estamos vendo o que estava pendente do final de ano, o que estava traçado para os primeiros dias, né? Então ele está fazendo essa passagem de função ali para mim. Então a gente está alinhando os trabalhos para o corrente ano, o ano que vem, né? 2026. E essa foi a principal cobrança do prefeito Abner. Trabalho, eu quero que a secretaria funcione da melhor maneira possível e eu vou te cobrar por isso. Então a cobrança vai existir. Então ele vai me cobrar ali como responsável da pasta e eu vou ter que entregar um serviço satisfatório. E do mesmo jeito, dentro da hierarquia ali, eu também vou cobrar ele quando for preciso ali, quando a secretaria solicitar algo da parte dele, ele também atenda a gente da melhor maneira possível. Então a gente tem um contrato de trabalho. Então ele quer que eu execute um serviço bem feito e é isso que eu pretendo entregar. Claro, quando ele tiver que me dar um puxão de orelha ou me dar um feedback ali, vamos melhorar aqui nesse ponto, estou precisando de uma atenção específica nisso aqui. É isso que funciona. A parte de retorno, assim, de entender como é que o funcionamento como é que o trabalho está sendo desenvolvido, isso é importante, né? Então eu também preciso desse olhar de alguém de fora para poder dizer, vamos dar uma atençãozinha para esse lado, não, está indo bem por esse caminho, vamos intensificar tal trabalho, como essa parte das agendas, né? Então poder deixar mais prático esse atendimento da população, essa também é uma das principais pautas dele, né? Então poder agilizar e melhorar esse atendimento da população, né? A gente tem acompanhado uma mudança que aconteceu, acredito que no cenário federal na área da saúde, que vincula muito o desempenho às verbas que a secretaria recebe. Isso é um desafio, né? A gente tem que atingir um número X de índices para conseguir receber verbas e a saúde se faça um dinheiro, né? Infelizmente é uma coisa que está vinculada. O que tu identifica hoje de principal, não digo problema, mas de desafio? O que tu entende que é a maior dificuldade hoje da secretaria?
O corpo técnico, eles têm que estar atentos a uns índices, que são essas metas aí, que é governo federal. E volta e meia acontecem algumas atualizações, algumas modificações, o que tem que compreender esses índices, né? Então, a Secretaria como um todo, as unidades básicas de saúde, a UPA batendo esses pontos corretos ali, vai um custo, um aditivo melhor para o município, né? Então hoje a gente já tem um corpo ali técnico que está à frente disso, em todas as unidades de saúde tem pessoal qualificado para isso. Volta e meia eles recebem treinamento para poder manejar, preencher toda a parte burocrática de como é feito esses indicadores, para daí sim colocado junto ao sistema, que é um sistema também ligado junto ao SUS nível nacional, e daí esses indicadores estando ali da maneira correta, é a nossa prestação de conta. A atenção básica de saúde do município de Camaquã está funcionando da maneira correta, dentro do que está previsto. Então esses indicadores têm que ser preenchidos da maneira correta. Então é uma cobrança que existe já, a Secretaria, quando o Fabiano estava desenvolvendo, ele estava funcionando da maneira correta. Então é uma atenção que não pode perder o foco disso. Então cada unidade básica de saúde tem um técnico responsável lá à frente disso. Eles estão fazendo essa alimentação da maneira correta hoje, mas volta e meia tem atualizações. Então eles não podem ficar ultrapassados nessas atualizações, senão a gente acaba perdendo aí esses índices. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. E falando também da parte de verbas, a Secretaria obviamente enfrenta dificuldades, porque tudo está ligado ao dinheiro, mas a gente acompanha uma situação bem delicada que vem passando no nosso hospital. Como é que tu está te familiarizando desta relação da Secretaria com o hospital? Porque tem muita coisa que a Secretaria acaba abraçando, né, para ajudar o hospital. Como é que tu entende essa relação e como é que a Secretaria pode ajudar o nosso hospital? O hospital ela é uma entidade ali que tem um funcionamento independente, né? Mas tem que ter um bom diálogo entre a parte da Secretaria da Saúde e todo o corpo que dirige ali o hospital. Ainda não tive a oportunidade de conversar com a presidente do hospital ainda nesses primeiros dias. É uma coisa que eu quero fazer nos próximos dias, e agora na primeira quinzena de janeiro, se for possível, da parte dela, para poder entender todo esse funcionamento do hospital, porque tem muitas coisas que é necessário um ou outro. Que nem a UPA, ela tem alguns atendimentos iniciais, e quando a UPA não pode dar suporte necessário para aquele atendimento efetivo, é direcionado para o hospital. Mas como é que é feita essa conversa da UPA para o hospital? É rápido? Tem algum déficit? Tem algum problema? Acontece da maneira satisfatória? Ou às vezes dão algum atrito nessa conversa? Eu tenho que entender isso aí. Se hoje a Secretaria da Saúde está conversando com o hospital e eles estão conseguindo se entender, isso é bom. Agora, se tem alguma coisa ali, algum ponto a melhorar, é em busca disso que a gente vai, para o funcionamento da Secretaria de Saúde colaborar com o funcionamento do hospital, e o funcionamento do hospital também colaborar com a Secretaria. Não pode nenhum prejudicar o serviço do outro. E falando do trabalho da Secretaria especificamente, tem alguma mudança que tu já conseguiu identificar que é preciso ser feito, ou é algo que tu ainda vai estudar mais para fazer mais para frente? O que inicialmente é o meu formato de trabalho, né? Eu não pretendo modificar ninguém ou nada de estrutura da Secretaria nesse primeiro momento. Eu não tenho como modificar funções, pessoas, sem entender o trabalho delas. Como é que eu vou saber se X colaborador lá, X técnico de enfermagem lá é bom, se eu nunca vi ele trabalhar? Então eu preciso de um tempo mínimo, no mínimo 1 mês ou 3 meses ali, para entender esse funcionamento, para ver, realmente essa pessoa entrega o que é previsto. Não, essa pessoa tem algum problema. Daí eu vou ter que ir lá conversar com aquela pessoa e dar mais um prazo para ela, ou aquele setor, né, se organizar. Agora, dentro de um prazo X ali, o trabalho não estiver acontecendo, daí não é algo pessoal, é algo profissional. Então eu gosto de separar essas coisas, né? A pessoa que está à frente de um trabalho é porque a gente precisa que aquele trabalho seja executado. Se aquela pessoa não entregar o trabalho que é proposto, a gente tem um problema. Porque aquela pessoa só está ali para entregar um serviço. Não que eu não valorize as pessoas, não é isso que eu quero dizer. É só um número, sai um, entra outro. Não. As pessoas são importantes para realizar um serviço.
Do mesmo jeito que eu preciso daquela pessoa que execute serviço de qualidade, aquela pessoa também precisa do trabalho. Então é uma troca. Tu entrega teu serviço, tua mão de obra e eu te entrego uma remuneração. Então é uma troca ali de trabalho. E quando esse trabalho não acontece da maneira correta e eu cumpro com a minha parte, que digamos é pagar o salário dela em dia, e o serviço dela não está sendo entregue, eu tenho um problema. Então nessa parte eu tenho que ser bem sério nisso, né? Então se a pessoa está trabalhando da maneira correta, o setor está se rendendo do jeito que tem que render, segue o jogo. Agora, se tem um problema lá, foi identificado, a gente conversou, a gente fez um diálogo, fez uma reunião, a gente pontuou, a pessoa teve o espaço dela poder explicar o que está acontecendo e mesmo assim a gente não teve uma evolução, daí infelizmente não é que a gente deseje isso, mas a gente quer que o serviço seja entregue da melhor maneira possível à população. Se é por causa de uma pessoa, é por causa de pessoas que estão dificultando esse trabalho, da minha parte, eu não pretendo passar a mão na cabeça de ninguém por causa disso. Eu quero que o serviço seja entregue. Para se dar bem comigo hoje, na Secretaria da Saúde é trabalho. Quem trabalhar bem, a gente vai se dar bem. Vamos tomar um chimarrão lá, vamos tomar um café junto com a secretaria, vamos falar sério quando tem que falar, mas é trabalho. Se o trabalho for bem feito, fica o tempo todo. Igual a minha parte, é a mesma cobrança que o homem fazer comigo, o prefeito abre. Se eu estiver trabalhando de maneira correta, ele vai deixar. Se eu fizer o trabalho errado, ele vai me tirar. É essa a ideia, é trabalho, entregar um trabalho de qualidade para eu poder permanecer. Se eu não entregar, é consequência. E Daniel, tu vem da iniciativa privada, né? Até então tu falou para nós que tu trabalhava com atendimentos individuais, atendimento a empresas, fazia esse tipo de consultoria. E o que tu traz disso para o trabalho da secretaria? Porque na empresa, obviamente, tu sempre visa o lucro, mas no meio público é diferente, né? No meio público tu tem que fazer o máximo com o dinheiro que tu tem à disposição. E o que tu traz de experiência, o que tu acha que isso pode te ajudar como secretário? Uma coisa que eu sempre vi nas empresas, o que acontece? Às vezes eu ia fazer alguma palestra, algum treinamento, depois que aconteceu algum problema na empresa. Então, depois que aconteceu algo na empresa lá, chamava lá um psicólogo para fazer uma reunião, para conversar com os funcionários. Lá Quando alguém explodia. Quando dá um problema, e deu um surto, um funcionário surtou aqui, a gente não sabe o que fazer. Reúne todo mundo, eu vou lá e faço uma fala. Só que a nossa parte, como secretaria, é prevenção. Então, a parte da prevenção, ela é investimento, ela não é um gasto. Então, se eu conseguir fazer a parte da prevenção muito bem feita, eu economizo lá na frente. Então, às vezes, um exame mais complexo, uma internação, se eu conseguir evitar isso na parte da prevenção, eu vou economizar lá na frente. E essa é a visão que às vezes que eu vejo de empresa, né? Tem empresas que às vezes só vão se preocupar com algo quando dói no bolso. Mas só que aqui a parte nossa é a administração do dinheiro público, né? Do contribuinte, nossa própria arrecadação, né? Dos nossos impostos. Então eu tenho que ter um zelo com isso. Então por isso que essa parte de eu poder focar na prevenção, poder dar um atendimento satisfatório na parte da prevenção, eu vou naturalmente evitar problemas maiores lá na frente. Então eu não posso ter um olhar, cuidar da prevenção hoje é um custo muito alto, vamos investir mais nos exames complexos. Não é que eu não vou dar uma atenção nesses exames mais complexos ali, só que se eu der uma atenção num espaço de tempo ali para prevenção, naturalmente essas complexidades lá de alguns exames, algumas situações vão ser evitadas. Então, um exame ali que foi detectado em algum procedimento, em algum exame, algo que a pessoa tem alguma doença em estágio inicial, eu não vou fazer uma cirurgia mais complexa lá na frente. Eu consigo, às vezes, fazer uma de laboratório, um procedimento. Então, isso também reduz um custo. Só que eu tenho que fazer essa leitura, né, de como é que está funcionando essa prevenção hoje desse serviço indireto à sociedade, né? Se é bem feito ou precisa intensificar um pouco mais, para daí sim a gente poder ter um zelo adequado ao valor investido na Secretaria da Saúde pelo valor pago pelo contribuinte, né? Daniel, tu falou pra gente que não era um objetivo que tu tinha trabalhar com a gestão pública até ser feito o convite. Mas agora que tu já teve esses primeiros dias para assimilar, tu já tem algum sonho como secretário, algum objetivo à frente da pasta? Se fosse um sonho assim, como secretário nesse momento,
pelo menos ficar o primeiro ano até o fim aí, para poder mostrar um trabalho. Acredito que preciso de um tempo adequado ali para mostrar um trabalho satisfatório. Correndo tudo da maneira correta, dentro da gestão aí do prefeito Abner e do vice Luciano, se for possível, ficar os 3 anos de trabalho, para poder botar uma cara ali de trabalho. Não que o trabalho estivesse incorreto, tá? Não é isso que eu quero dizer. Mas a cada pessoa que está à frente de uma pasta tem um formato de trabalhar. Então eu vou ter um formato de trabalhar. Vai ser bom, vai ser ruim, só o trabalho e só o tempo vai dizer. Então eu preciso de um tempo ali necessário para apresentar isso. Se eu estou almejando algo politicamente para o futuro, hoje não está nos meus planos. Então hoje não estou, eu vou me projetar para daqui 2 anos, 5 anos para algum cargo público. Não, hoje não está nos meus planos. Meu plano, e foi o meu acordo junto ao prefeito Abner, foi esse. Executar um trabalho e ele me cobrar sobre esse trabalho. Lá na frente a gente vai ter uma outra conversa, né, com um rumo diferente, de uma outra conversa lá para frente. Para hoje não é isso, não é essa a proposta. Perfeito. Daniel, primeiramente eu quero te agradecer por aceitar o convite de conversar com a gente, falar um pouquinho sobre essa secretaria que é tão importante e que é uma das mais importantes do nosso município, e conte com a nossa parceria para tudo que precisar divulgar, para todas as ações da secretaria, e quando precisar a gente está à disposição. Eu que agradeço o espaço proposto aqui, Elias. Sempre é bom a gente poder ser transparente para a sociedade, né? E esse espaço que está sendo criado aqui com o programa de vocês, eu acho bem interessante, porque é uma maneira bem transparente, bem limpa, de poder trazer informação, né, para as pessoas, né? E um formato bem moderno. Quero parabenizar aqui toda a estrutura aqui de vocês, está muito bonito, a apresentação, o formato aqui que tu conduz aqui, tá de parabéns. E o que precisar da minha parte, frente à Secretaria da Saúde, eu fico à disposição também. Muito obrigado. Obrigado, Daniel, pela participação. E para o pessoal que está em casa nos acompanhando através do YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa sua curtida e participa aqui com a gente nos comentários, trazendo então a sua participação nesse nosso episódio do Giro 360. E todo domingo, às 19 horas, a gente está sempre ao vivo com um novo convidado. Então eu te convido a se inscrever, compartilhar esse canal com outras pessoas que também podem se interessar aqui no nosso conteúdo. Lembrando que o nosso Giro 360 chega sempre com a força da RS Sulnet, da DG Esportes, da Moda Homem e também dos nossos parceiros da Flores e Marcos Imóveis. Deixo um abraço especial aí para todos os nossos apoiadores e também para cada um dos nossos ouvintes e internautas aí que estão ligados no nosso programa. Uma boa noite a todos e até o domingo que vem.